pare de viver no automático. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? Meu nome é Mara Matos, obrigada por estar aqui. Bom, você já percebeu que algumas pessoas, elas não pensam, elas simplesmente reagem? Acorda, trabalha, responde mensagem, se irrita facilmente, toma decisão, mas tudo isso é algo que é no automático. Não é algo que a pessoa pensou, que a pessoa analisou, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você parou para questionar o que sente, o que pensa e o que faz? Quando foi a última vez que você parou para se questionar? Deixa eu questionar como eu estou agindo, como eu estou acordando, o que eu faço quando eu levanto, o que eu faço quando eu trabalho, como eu respondo às pessoas. Qual foi a última vez que você parou para analisar? Queridos, a neurociência ela fala sobre esse modo automático, né? O nosso cérebro ele funciona por economia de energia. É tão interessante isso, né? Ele cria padrões automáticos, né? Então, automaticamente, para quê? Para que ele poupa esforço. Então, ele faz exatamente isso. Ele vai criando padrões automáticos para poupar esforço. Então, isso acontece através de redes neurais, que fortalece o quê? As repetições. Então, assim, se você sempre reage da mesma forma, o seu cérebro ele vai transformar isso como um padrão na sua vida. É como se fosse algo automático. Então ele não quer, sabe, ter esforço. Então é isso. A sua vida vai ser isso. Então nós vamos deixar ela viver em cima disso, né? E aí o que esse padrão faz? Ele vai criando uma identidade sobre a sua vida. Mas quando você faz uma pergunta consciente, você interrompe o piloto automático da sua vida, né? Então, a pergunta, ela ativa o quê? Uma região ligada ao pensamento crítico e à reflexão, tirando você do modo reativo e levando você para o modo consciente. Então, você sai dessa sua zona de conforto e vai tendo consciência das coisas, né? Não é uma coisa que é automático, porque você já percebeu que às vezes a gente vai trabalhar e a gente faz aquele caminho toda vez. Quando você percebe, você já chegou. Você nem se atentou o que estava acontecendo ao seu redor, né? Porque é tão automático que, né, a gente não se percebe, vai no automático, né? Então, assim, coisas, vamos supor, às vezes muito bonitas que tem, né, ao nosso redor, ou algo novo, nós não percebemos, porque nós estamos só ali no automático. Jesus, ele sempre ensinou a gente a fazer o quê? Perguntas. Então, assim, Jesus ele não dava resposta pronta na maioria das vezes. Ele perguntava: quem vocês dizem que eu sou? O que queres que eu faça? Por que você está com medo? Onde está a sua fé? Então, mulher, onde estão os teus acusadores? Então, nós temos que perceber algo. Ele não apenas ajudava as pessoas com os problemas dela e curava as pessoas, mas ele levava as pessoas a pensar sobre aquilo que elas estavam vivendo. Então, ou seja, é até engraçado, né? O Cláudio Duarte, às vezes, ele faz umas piadinhas, né? Quando o cego chega lá para Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus fala assim: o que queres que eu faça? Né? Aí estava nítido que ele queria ver, ele era cego. Como assim, o que queres que eu faça? Mas Cristo, ele sempre perguntava para a gente ter consciência da nossa situação. Quando ele perguntou para Pedro, o que tu diz que eu sou? E aí ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E quando Pedro dá essa resposta, o que revelou em Pedro? Que ele estava tendo uma fé, que ele estava tendo sensibilidade à voz do Espírito Santo. Tanto é que Deus falou para ele assim, não foste tu que entendeste isso, mas foi o Espírito que te revelou. Então, olha como isso traz um crescimento, uma mudança para nós. Caramba, olha como eu respondi, olha o que eu trouxe à minha consciência. Então o Espírito fala por mim. Ele me ajuda a ter palavras de conhecimento, de revelação. Então, isso vai trazendo, quando você vai trazendo uma consciência do que você tem, né? Isso vai transformando a nossa vida.
Então, nós precisamos entender isso. Perguntas tira você da superficialidade. Vai levar você para uma profundidade, para um conhecimento maior de quem você é, como você está fazendo e por que você está fazendo. Quando Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Ele sabia o que a pessoa queria, mas ele queria que tratar a consciência. Então, a sua consciência tem que ser trabalhada. Porque resposta, quando a gente responde com clareza, a gente assume a responsabilidade. Então, assim, sabe você questionar os seus sentimentos? E aí, quando você vai responder com clareza, você vai criando uma responsabilidade. Porque nós, queridos, temos uma tendência humana a tentar colocar as coisas por debaixo do tapete, a tentar disfarçar o que realmente está acontecendo conosco com afazeres, com outras coisas, né? Então a gente substitui o problema por fazer outras coisas no lugar do problema para que a gente não pense no problema, ou não pense na situação, ou não crie consciência do que realmente está acontecendo. Mas fugir é o que o cérebro quer, porque para ele é cômodo, né? Continua pensando do jeito que você está pensando, continua agindo do jeito que você está agindo, e tá tudo certo, mas não tá. Então nós temos que ativar a nossa consciência, fortalecer os nossos pensamentos críticos, criar novas conexões neurais. Aí nós saímos da reação para entrar na decisão. Quantas vezes a gente está procrastinando coisas que nós precisamos resolver e não vamos? Ai, mas eu vou esperar o tempo certo. Que tempo certo? Ai, mas tem que esperar, não é assim, né, Mara? Não, queridos, nós temos que nos posicionar, sair da reação para tomar decisão, começar a questionar, a criar consciência dentro de nós. Perguntas reprogramam os seus cérebros. Perguntas amadurecem a sua fé. Perguntas fortalecem a sua identidade. Então, hoje eu quero que você substitua a sua reclamação por perguntas. Ao invés de você falar, por que isso está acontecendo comigo? Você pergunta, o que isso tem a me ensinar? É o meu orgulho que está prevalecendo? É a soberba na minha vida? É a falta de amor, falta de perdão, falta de cura, falta de libertação? O que é? O que isso tem me ensinado? O que eu tenho aprendido com isso? Ao invés de você, por que essa pessoa me trata assim? Pergunta, por que isso me afeta tanto? De vez você fica falando assim, ai, eu não sei por que essa pessoa faz isso comigo, por que essa pessoa me trata desse jeito, por que o meu patrão tá me perseguindo, por que essa mulher... Sabe, aquelas murmurinhas, aquelas coisas que você fica, né? De vez você ficar perguntando, você tem que perguntar pra você, mas por que eu deixo isso me irritar tanto? Por que eu tô tão incomodada? Então, querido, você percebe que as perguntas certas mudam destino? Não é sobre o outro, é sobre por que aquilo que o outro tá fazendo tá me afetando tanto. É eu me entender o que está acontecendo comigo, né? E não com o outro, né? Então, quem pergunta, pensa. Quem pensa, escolhe. E quem escolhe, governa a própria vida. Então, nós temos que entender o que está acontecendo comigo, com você, né? E não com o outro. Né? E às vezes a gente passa o dia inteiro reclamando e falando do que o outro está fazendo. Mas e você? O que você está fazendo? Por que isso está te afetando tanto? Então, você não se questiona, você repete padrão. Então, se você não há um questionamento, então você vai ser sempre a reclamona, sempre o reclamão, sempre o murmurão, sempre aquela pessoa que vai estar repetindo o padrão, sem consciência. E aí você vai vendo o quê? No automático. Ano passa, vida passa e nada muda na sua vida. Né? Faz anos, está tudo do mesmo jeito. Então, queridos, nós temos que criar estratégias para sair do automático, né? Então, criar perguntas que vão trabalhar em nós, né? Então, por que está me afetando tanto? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu não tenho coragem de ir lá e resolver as coisas? Então, que nós possamos ter essa maturidade e esse crescimento espiritual. Deus abençoe e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas como você está sendo.